A Bíblia fala sobre as muitas tristezas, angústias e temor no coração do homem e da mulher. Embora não use a palavra depressão, nos descreve este estado de tristeza profunda. Meu nome é Emerson e o objetivo desse canal é compartilhar o conhecimento da palavra de Deus de uma forma simples e objetiva. Vamos ao vídeo? Observe alguns versículos que falam sobre o assunto. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás mal o teu coração? Por que não comes? 1 Samuel 1:8. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119:28. Oh, se eu pudesse consolar-me a minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Jeremias 8:18. Cordéis da morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 18:4. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 17:22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmo 31:9. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:36-39. Era desprezado e o homem mais indigno entre os homens de dores. Isaías 53:3. Na Bíblia, não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica alguma. Podemos encontrar o relato de pessoas que passaram momentos em que desejaram a morte. Talvez um ponto em comum entre elas seja uma tristeza, ressentimento, mágoa, medo, insegurança ou até desejo de morte. Elias pode ser considerado o exemplo de alguém que passou por uma grande tristeza e depressão. Leia essa história em 1 Reis, no capítulo 19. O texto descreve Elias no momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Essa mulher era Jezabel, mulher do rei Acabe. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, que é de Judá, ele deixou ali o seu moço e ele se foi ao deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gimbro, sentou-se debaixo de uma árvore e orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. 1 Reis 19:3-5. No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal e agora temia a morte que Jezabel, mulher de Acabe, o rei, havia dito que o mataria. Ele fugiu e com medo passou a ver a morte como a sua única solução. Estamos falando de Elias, um grande profeta. Vejamos o que nas condições de Elias poderíamos fazer. Vamos nos colocar em seu lugar. Primeiro, fugir para o deserto, ficar solitário, perder a fé, a esperança, não comer, não dormir, pedir a morte. Ou, segundo, estar perto das pessoas que amamos, ter fé, ter esperança, se alimentar, dormir e pedir forças para lutar e para viver. Com certeza, se escolhermos a segunda condição, Deus fará conosco como fez com Elias. Na montanha de Horebe, o Senhor apareceu para Elias. Primeiro lhe mostrou alguns sinais da natureza, como um grande e forte vento que fendia as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Depois mostrou um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. Depois mostrou fogo, e o Senhor não apareceu no fogo, mas depois do fogo ouviu-se a voz do Senhor, numa voz calma e suave. Perceba o amor de Deus ao se revelar e acalmar o profeta. Deus cuida de nós e nos ama. Se orarmos e pedir a Deus com fé, Ele atenderá nossas ansiedades e necessidades. Em resposta à voz de Deus, Elias repete o que já tinha dito, estando em profunda depressão. E o Senhor lhe diz: Volte pelo caminho por onde
onde veio, Elias. Seja corajoso, enfrente suas lutas, você não está sozinho. Deus relembra Elias das suas vitórias, lhe mostra que ele não está só como pensava e que o Senhor havia preservado 7.000 homens em Israel que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eram homens fiéis, esperando Deus agir no momento certo, na hora de Deus. Hoje, talvez o Senhor Deus tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva. O que você está fazendo com a sua vida? Reflita e mude a sua vida pela fé e esperança em Deus. A história de Elias nos mostra que, nos momentos de tristeza e depressão, é preciso enxergar que Deus não nos abandona. É importante saber e lembrar que há alguém por perto, alguém que nos valorize e nos ame. É importante saber que essa fase depressiva não define a sua pessoa. Isso logo vai passar. Você pode mudar a qualquer momento, basta acreditar que Deus te ama, te entende e Ele, o Senhor, te ajudará. A Bíblia nos ensina: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso está escrito em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Através da oração e da leitura da Bíblia, você se achegará cada dia mais próximo de Deus. A Bíblia nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido, conforme Salmos 34:18. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 34:19. É importante esperarmos no Senhor e não se desesperar. O Senhor é o Deus eterno, o Criador da terra. Ele não se cansa nem se fadiga. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías 40. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, conforme Isaías capítulo 40, versos 28 a 31. Deus tem um propósito na sua vida. Viva com Ele e para Ele. Isto lhe trará muita paz e muita felicidade. Refugie-se na presença de Deus. Ele irá se revelar a você e tornar conhecida a sua vontade. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade na sua vida. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. João 14:27. Nenhum ser humano está livre do desânimo, mas o céu não nos faltará nesses momentos. Confie em Deus. Se parece que você está sem caminho, leia João 14, versículo 6. Jesus assim nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o seu caminho. Jesus é o caminho de todos aqueles que andam como se não estivesse aonde cair, aonde ir. Jesus é o seu caminho. Confie no Senhor. Ele mesmo disse, e nós vamos repetir: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Conheça mais sobre esse assunto. Deixarei abaixo um link na descrição. Se você gostou desse vídeo, de alguma forma ele fez bem a você, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. A paz seja contigo.